mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carminha Schutt, estou com Lívia Fai, psicóloga, doutora Soninha Machado, especialista em estética, Pedro Toigo Monteiro, designer de calçados, de bolsas, de objetos para cá. De tudo. Designer, né, Pedro? Tudo que dá para fazer. Tanatopraxista. Quando você pensa que não falta mais nada, ele ainda é tanatopraxista. Tipo isso. E hoje o nosso assunto assim, é um pouquinho polêmico, mas eu tenho certeza que muitas de vocês, falo para as mulheres que estão nos assistindo, vão se identificar. E uma dica, tragam os maridos, namorados para a sala, porque eles têm que escutar. Quem é que não sente aquele gatilho na hora que pergunta? Afinal, o que tem para jantar hoje? Essa é uma pergunta muito polêmica, porque isso causa muitos gatilhos em muitas mulheres. Gente, por mais que a gente pense que as coisas mudaram, muitas vezes até nós, mulheres, provocamos isso. Não é? A gente quer tomar conta de tudo, acha que tudo é obrigação nossa. E ninguém vê o que está por trás de todo aquele esforço, não é? Aquele marido que está tirado, descansando, chegou do trabalho, tomou um banho, aqui no sul fez o seu mate, não é? E está vendo televisão ou vendo uma série. Ele só pergunta o que tem para jantar hoje, ou os filhos perguntam, e eles acham que o esforço é só aquele momento que tu colocou. Não é quando o esforço começa muito antes. Ele começa lá no início da semana, quando tu pensa no cardápio da semana, quando tu vai no mercado fazer as compras da semana, quando tu orienta alguém dentro de casa, vai, faz as compras, interrompe o teu trabalho para fazer todas essas atividades. E a gente está falando em jantar, em comida, como uma atividade principal, mas não, são muitas atividades que a gente acaba fazendo no automático e fica tudo para nós. Quero saber quem é que tem gatilho aqui. Ai, meu Deus, eu tenho. Tu tem? Eu tenho gatilhos assim, ó, porque parece que é só a gente que mora na casa, né? É. Então, essa coisa assim, as pessoas não se dão conta de toda a organização que tem por trás disso. E de todo o tempo que tu dispensa para isso, né? E fora a sobrecarga mental, exatamente. Não é essa, então, assim, o que tem para jantar me dá aquela vontade de dizer assim, tá, mas e só eu que como aqui, né? Só eu que tenho que pensar nisso, né? E o pior da pergunta é vamos fazer uma comidinha? Mas vamos quem, cara pálida? Sabe? Vamos quem? Porque normalmente é só uma pessoa que vai. Sabe? Muitas coisas mudaram, mas isso é uma coisa que parece que ainda não mudou, que a gente tem que tomar pra gente determinadas obrigações, que é tu organizar uma casa, que é tu organizar os filhos para a escola, o lanche, a roupa, enfim, tu organiza tudo, tu gerencia tudo e aquela pessoa acha que é só ela que está provendo para casa, não é? Tu que tem aborrecente em casa. tu que... Mãe, o que tem para jantar? Sim, essa pergunta é uma pergunta clássica, né? Mas eu diria para vocês que eu tenho muito prazer de fazer para eles. De fazer por eles, assim. E quando eu tava também, né, olhando um pouco para esse nosso tema aqui, eu fiquei pensando que uma das coisas é que nós somos educadas para cuidar, né? Nós somos educadas, às vezes, sem se dar conta. Então, eu também parei para pensar o quanto na minha vida eu fui educada também para ser uma pessoa que cuida, que serve, que provê, que assume e que, às vezes, também não sabe dar os limites, né? É verdade. É isso aí, e a gente começa a parar pra pensar nisso, né? Então, assim, eu gosto muito de cuidar dos meus filhos, eu gosto muito de fazer o que vocês querem pra jantar. Às vezes a pergunta é o que vocês querem hoje, né? Eu gosto de levar e buscar, eu gosto de cuidar da minha casa. Mãezona total, assim. Gosto. E eu tava pensando sobre isso, assim, pra mim, eu acho que, claro, é um acordo que a gente vai fazendo ao longo da vida com a gente mesmo, porque algumas renúncias eu precisei fazer na minha vida para poder também ocupar esse lugar sem o estresse de ocupar tudo, né, de uma forma muito intensa. E sem a revolta também, né? Sem a revolta.
Mas claro que dá uma sobrecarga enorme também, porque é um trabalho às vezes mais braçal, né? Eu acho que nós mulheres, a gente nasceu para fazer muitas coisas, Nós né? somos Inclusive múltiplas, para usar o nosso maravilhosas. intelecto de formas muito lindas. Mas eu acho muito bonito também, eu, né, talvez pela história que eu tenho, pelas mulheres que passaram na minha vida, eu acho muito bonito uma mulher que cuida bem de uma casa, que reúne, que agrega, que torna aquele ambiente acolhedor, que faz com que aquele ambiente seja bom. Tu sabe, Lívia, que eu já me convenci que a alma da casa é a mulher. Não é? É a mulher que é a responsável por deixar aquele ambiente aconchegante, ela que consegue fazer tudo aquilo, não é? Aquele acolhimento todo. Sim. Com a família, com os filhos, com os amigos dos filhos. Isso. Tira a mulher disso, para tu ver o que acontece. Não é? Mas, por outro lado, a mulher também ela é cobrada de muitas coisas. Por exemplo, tu vê uma família onde tem uma filha mulher e um filho homem. Um dos pais adoece. Quem que vai cuidar? é a o filha que filho normal- homem ou a filha mulher? Normalmente é a filha. Né? Quando deveria ser dividido por igual. É a mesma coisa a questão da casa da gente hoje. Não é? Hoje em dia, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a gente tinha secretárias, que chamavam secretárias do lar, não é? Que eram pessoas que nos auxiliavam a cuidar dos filhos, largavam os filhos do colégio, ajudavam a dar o banho, ajudavam na casa, ainda dormiam na tua casa. Sim. Hoje não, o máximo que tu tem é uma diarista que vai embora cedo, ou então É difícil ter... uma faxineira uma vez por semana, ou uma que vai 2 vezes por semana, e a mulher continua abraçando isso, não é? De manter a casa acolhedora, com flores, com cheirinho de bolo. A mulher continua abraçando isso. Mas eu acho que isso é mais comum quando por exemplo, a mulher ela fica mais em casa. Mulher, pode dizer, né? Mas é quando a pessoa que predominantemente fica em casa, acho que é quem acaba abraçando meio que a causa, Tu acha, sabe? Pedro? Eu acho. Hoje, por Ele fala exemplo... isso que Esqueceram de me mulher. contar. Porque Não te contaram? Não tô por dentro. Eu não sei, eu só sei que eu chego aqui pra gravar, tem docinho. Minhas mulheres fazem tudo, chazinho, as minhas mulheres fazem tudo pra mim. Eu tô acostumada, entendeu? Aí eu vou te nem... contar um segredo. É. Não é vara de condão. Não é? Não é. Ai, Tá. que pecado. A questão é que eu acho que às vezes esse fazer invisível, ele não é valorizado ou reconhecido. E eu acho que aí vai ficando também muito mais pesado. Não, e toma um Quando tempão. ele é reconhecido, eu acho que tá super bem, assim. Eu acho que o problema é bem isso. A questão não é não fazer, né? Eu acho que é do tipo assim, quando vira uma mesmice, né? Quando vira obrigação. Quando vira uma obrigação. Eu vou dar o exemplo lá em casa. A única mulher que tem lá em casa é a Gisele, que trabalha conosco, né? Que vai lá, todo dia tá lá. E Secretária do lar. a super Gisele. Bah, a Gi é uma guerreira, porque olha, aguentar o Iago e eu é complicado. Mas o Iago, ele trabalha fora, né? E eu fico mais home office do que ele. Vou dar um exemplo ontem, né? Não vamos muito longe. Ontem foi um dia que eu não consegui sentar para trabalhar, porque eu passei o dia resolvendo coisa. Eu fui, tive que ir ao mercado, eu encomendo saco de lixo, coisa para casa, assim, fui lá na Ceasa, buscar, levei o carro na oficina. Fora o home office. Não, fora trabalhar, e as clientes mandando mensagem ali, cheio de coisa para fazer, eu não consegui sentar. Até a Lívia me mandou umas mensagens, eu demorei acho que umas 2, 3 horas para responder ela, e eu respondo na hora, porque eu estava cheio de tarefa para fazer de casa. Daí eu vejo assim, que, por exemplo, que nem o caso dele, ele chegou em casa e meio que perguntando as coisas, que o Iago tem um hábito de chegar reclamando, né? E chegou em casa reclamando de várias coisas, assim, comentando negócio. Falei, passei o dia inteiro na rua fazendo coisa, organizando aqui, né? É um trabalho invisível. Não, tá louco, parece que não faz nada. Né? Não, a gente não ganha nada com esse tempo que a gente usa para despender para muitas coisas. Se a gente já ganhasse um reconhecimento, já é uma grande coisa, não é? Porque tem parceiros que reconhecem e tem parceiros que acham que tudo acontece
com a varinha de Um controle. passe de mágica, até É. porque nós mulheres somos muito ágeis. A gente faz tudo muito rápido, mas a gente vai continuar falando desse assunto no próximo bloco, então não sai daí. Nossa última matéria da série dos produtos com tecnologia coreana, que todo mundo está amando. Gente, hoje nós vamos falar dos cabelos, não é? Exatamente, falamos de pele antes. Agora vamos pensar no cabelo, né? Então, o que a gente trouxe? Os A gente só quer o brilho dos cabelos da coreana. O brilho, ele ser mais grosso, Sim. né? Ele ter aquele volume bonito, não é um volume exagerado, mas é um volume legal. E tudo isso a gente consegue com essa nanotecnologia dos peptídeos. Bárbaro. Então, a gente chama de fatores de crescimento, mas eles são nanopeptídeos que agem para deixar o nosso cabelo, com que as fases do cabelo elas sejam mais demoradas, com que ele engrosse, com que ele cresça com qualidade, sem sair quebrando depois, Claro. que é o que elas têm de mais bonito, aquele cabelo viçoso, Denso, bonito, brilhoso. Exatamente. Para isso a gente desenvolveu um produtinho para usar todos os dias. E sabe o que é Ah, não melhor, precisa Karen? ser no banho, Não, Karen. ele é aplicado todos os Tá. dias em forma de spray Tá. no couro cabeludo. Então a gente sempre diz para dar uma distância de 1 palmo e dar o jato e massagear. Só. Exatamente. Então, além de Ele- crescimento, a gente vai ter fortalecimento do fio, Viçosidade do cabelo, brilho, tudo. deixando ele super elegante, né? Com Bárbaro. o uso adequado dele. Então, óbvio, não é, passei hoje aquele cabelo, Claro. não. Mas é um tratamento que funciona e muito legal para os cabelos. Sabe qual é a parte boa, Carmen? Essa parte aqui não tem químico, porque a gente produz normalmente esses nanopeptídeos. Bárbaro. Então, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha uma produção melhor. Claro. E às vezes por estresse, por hormônio, por alguma coisa, a certeza. gente diminui um pouco a produção. Então a gente só repõe um pouquinho e volta a ter aquele cabelo Bárbaro, bonito. como tudo que a Matéria Pura faz, que a gente compra com toda a confiança, afinal são mais de 35 anos no mercado. E, gente, a Matéria Pura nos orienta para usar adequadamente e também personaliza o produto de acordo com a nossa necessidade, não é, Karen? Exatamente. São 2 matérias puras, uma em Carlos Barbosa, outra em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, e você pode pedir também, se você for de outra cidade ou morar longe das farmácias, através do WhatsApp ou do telefone que as meninas orientam vocês. Sabia que esse cansaço nas pernas não necessariamente é só cansaço? Não sabia? Pois então aguarda aí que eu já vou te falar sobre isso. Pois é, essa dor nas pernas não necessariamente é só cansaço, tá, meninas? Isso pode ser lipedema, uma das doenças mais comentadas e crônicas que existe aí, que causa inchaço, tem aquela gordura que inflama e que destrói o teu humor, o teu bem-estar e a tua qualidade de vida. Hoje aqui na clínica nós contamos com um dos aliados mais poderosos no tratamento de lipedema. Mas para isso você precisa passar por uma avaliação bem criteriosa e consciente para a gente poder detectar o teu problema e te ajudar da melhor maneira. Quer entender melhor como é que isso funciona? Agenda uma consulta comigo e eu vou te falar sobre o Velário, a tecnologia do futuro no tratamento do lipedema. É hora de Dr. Carlos Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, que é o bigode chinês. E ele incomoda, não é, doutor? Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar e sabe o que é o bigode chinês, mas assim, para quem não sabe, é esse sulco né, entre a bochecha e o lábio. Tá? É aqueles... Os chineses, né, que tinham aquele bigode, Sim. né, que vinha até aqui embaixo, por isso que chama, né, de bigode chinês. Ele vai depender do grau. Tem o bigode chinês inicial, que é aquele primeiro sulquinho que aparece, em algumas mulheres aparece cedo. Tá? Tem pessoas que, por questões hereditárias, têm bem cedo essa marca, e tem pessoas que vão lá no final da vida que vão apresentar. Mas é muito comum a pessoa ter algum grau. Tá? Quando ele fica fundo, começa a ficar feio. Tá? Claro. Então existe uma série de tratamentos. Quando ele é inicial,
o principal tratamento são preenchimentos com ácido hialurônico. E uma coisa importante é preencher somente o bigode chinês, tá? Nessa fase inicial. Depois, quando o bigode chinês começa a ficar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais pesado, aí tem uma série de outros tratamentos, preenchimentos, bioestimuladores, e até chegar quando assim, uma série de tratamentos não estão sendo mais suficientes, ou estão sendo repetidos de maneira muito frequente, aí a gente pode fazer, né, o tratamento. Um lifting, mini lifting, a gente pode de alguma maneira tirar o peso daquela pele que está flácida para melhorar o bigode chinês. E aí às vezes a gente volta a tratar o bigode chinês como o bigode chinês inicial, porque ele fica bem suave e aí um pequeno preenchimento resolve. Então assim, vai depender um pouquinho do estilo de rosto, e uma coisa bem importante é tratar de maneira natural o bigode chinês. Então a gente tem que saber o limite de cada técnica. Então não adianta ficar preenchendo, Claro. porque às vezes assim não é mais o preenchimento que vai resolver. Da mesma maneira que a gente não pode operar uma pessoa que está com bigode chinês inicial. Tá? A gente não pode atropelar as técnicas e tentar pegar tudo que a técnica tem de bom, porque assim, quando a gente começa a usar aquela técnica de maneira demasiada, excessiva, aí a gente pega a parte ruim, né? Que é aquele visual um pouquinho mais artificial, aquela pessoa que já está com aquela cara de quem está fazendo muita coisa. Então, o bigode chinês que muitas mulheres vão tratando tem que ser feito de uma maneira bem criteriosa e ver o todo do rosto, porque ele é uma região central no rosto. Claro. O bigode chinês maltratado vai deixar muito aparente. Semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje falando daquela perguntinha assim, ó, capciosa. O que tem para jantar hoje? E a Soninha estava dizendo, vamos lá, Soninha, o que a gente falou dos bastidores? O que é pior que não é só em relação à janta, né? Não. Por exemplo, assim, o meu marido ele não sabe onde é que tá a camisa, onde é que tá a chuteira, onde é que tá a carteira, nem a chave do carro. E é só ele que usa. Na minha casa é pior, Soninha. Porque o meu marido é muito distraído e ele perde as coisas e é culpado só sempre eu. Coitados, gente, eles são homens que são assim, ó, eles são diminuídos pelas essas mulheres assim, que são uns terror, vocês não têm noção, elas são terríveis. Aí eles se sentem abafados, daí eles têm que perguntar porque eles amam vocês, entendeu? Gente, nós mulheres, como a gente é muito multitarefas, não é? A gente faz tudo com muita agilidade. Então, tu levanta, já sai do quarto com a cama arrumada, já vai tomar o teu banho, já estende a toalha ou já coloca para lavar. Não é quando outras pessoas deixam pendurada no box. E assim vai. Ou jogada na pia. Daí tu terminou de fazer tudo, se tu sentou e tu divide tarefas com a outra pessoa e a outra pessoa não fez, ela pensa que tu não fez nada. Né? E se tu reclama, ela diz assim, se tu reclamar, tu não vai fazer o que a gente combinou, que era dividido. Por que tu não me avisou? Então tu tem que ficar também com aquela coisa na cabeça, com a agenda na cabeça. Eu tenho que avisar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando que se cada um se desse conta das suas próprias responsabilidades e divisão de tarefas, ia ser tudo muito mais fácil. Daí é muito fácil tu chegar, né, pra tua mulher de noite e dizer assim, afinal, o que é contigo? Tá tão irritada? Tá na TPM? No meu caso, O que tu tem? pausa. Soninha, tu tá muito irritada. O que tu tem? E daí tu começa a listar tudo que tu fez desde de manhã cedo. É chata. Sim, passou o dia arrumando a casa. Mas eu não te pedi pra tu fazer isso, tu faz porque tu quer. Isso. Aí chega a casa, tá uma zona, né? Mas sabe que essa coisa tu tava falando agora da mulher, né? Eu fico analisando muito a questão sistemicamente falando, do masculino e do feminino, né? Também analisando um pouco o Iago é ex-pastor, né? Então a gente tem muita Bíblia dentro de casa. Ele fala muito, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, tanto faz. A gente analisa muito o papel do homem e da mulher no mundo, né? Então eu vejo que todas as mulheres que têm o feminino muito bem equilibrado são pessoas que normalmente o lar acalenta, né? Isso é o feminino equilibrado. Porque naturalmente, tu tendo filho ou não, a mulher é mãe, né? A mulher, ela traz nessa genética toda essa leveza. Não, mas não é sobre isso. Mas antigamente, a mulher cuidava do lar e o marido ia caçar, entendeu? Então,
Não, mas é... Não, mas gente, isso que eu tô falando não é um papo machista. Eu tô falando assim, ó, o que a gente traz no nosso DNA, lá de trás até hoje? Existe, o homem é mais forte que a mulher. O homem tem que defender a mulher, né? No caso de uma briga, no caso de defesa mesmo. Só se for uma briga física. Porque eu acho que a mulher tem mais controvérsias. Há controvérsias. Não, é sensata, olha ela só. não fala sem pensar. Eu não tô falando, não é um lado machista, não tem nada disso. Eu tô falando questão sistêmica. Sim. Eu tô falando do que a gente traz lá de trás, que hoje, da memória na nossa memória, Eu acho bem legal esse tema. é nesse lado, entendeu? Eu tô falando sistemicamente, tá? Vou dar o exemplo lá de casa, que somos 2 homens, né? Nós 2 temos o masculino muito bem equilibrado, tanto o Iago quanto eu. Porém, eu sou um pouco mais delicado que ele, né? Apesar de eu ser completamente mais estúpido também, eu tenho um lado bem mais delicado com as tarefas de casa, com os afazeres, talvez uma sensibilidade... Mais jeitoso, assim. Uma sensibilidade artística. Tu também te relaciona com o feminino de várias formas, até com o teu Ele- trabalho, né? Ele é O executivo, artista tem uma sensibilidade. o Iago é executivo, ele trabalha com executivos, entendeu? Eu crio sapato e bolso para mulher, em maioria, né? Então, Entende as mulheres, tu compreende as mulheres. claro, de alguma forma, então né? Trabalha tem... com criatividade. Mas o meu masculino é muito bem equilibrado, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo no caso da minha mãe e do meu pai, né? A minha mãe e o meu pai sempre tiveram uma relação muito interessante, porque o meu pai sempre fez, durante a maioria da vida dele, né, de profissional, ele fez home office. E a minha mãe trabalhava, minha mãe é funcionária pública aposentada, né? Minha mãe trabalhava fora. Então era o pai em casa, a mãe na rua. Por um período, hoje nós vemos isso, né? Mas por um período eles inverteram. Meu pai estava com o masculino desequilibrado e minha mãe com o feminino desequilibrado. Ou seja, minha mãe estava virando o homem da casa e meu pai virando a mulher da casa. Nesse caso, o relacionamento deles chegou num ponto que ficou bem tumultuado, né? Eu tô contando esse caso porque às vezes tem gente que pode se identificar, né? Inverteu esse papel. Hoje, a minha mãe é bem mulherzinha, bem guriazinha, garotinha, ela trabalhou muito bem isso dentro dela para equilibrar o feminino que estava ali dentro. E meu pai, da mesma maneira, tomou a força masculina dele para conseguir, né? Para conseguir desenvolver melhor a vida dele como um todo. E eu tento o tempo inteiro equilibrar isso na minha casa. Então eu percebo que assim, que existe uma carga genética, tá no nosso DNA, tá na sociedade, talvez os meus netos não sejam assim. Porque não vamos longe, os pais de vocês, como é que eram a mãe de vocês em casa? Na minha geração, a minha mãe nunca trabalhou. Sim. Então ela cuidava da casa. Né? Mas a minha geração, a minha de agora, não dos meus pais, já veio diferente, porque a gente já começou a trabalhar assim que casou. Né? Eu, quando eu casei, eu decidi com o meu marido, porque eu sempre fui assim meio à frente, numa época que as pessoas, era assim, elas casavam, a Soninha pode dizer, porque nós somos uma geração parecida, casavam, tu não tinha a opção de não ter filhos. Tu casava, um ano depois, Tinha tu filho. já estava ganhando neném. Eu optei por não ter filhos até... eu fui ter filhos com 12 anos de casada, que era uma coisa rara para a época. Todo mundo achava que eu não podia engravidar. E eu pensei, dane-se. Mas por quê? Porque o meu marido estava começando profissionalmente, viajava muito, e eu tinha um acordo com ele. Não, nós só vamos ter filhos quando tu parar de viajar. Porque senão você é uma mãe sozinha. O início de um casamento, os primeiros anos... no momento Exige que tu dedicação. fica muito longe Sim. do teu companheiro, da tua companheira, eu acho que não cria aquele vínculo, a cumplicidade do início do casamento. E se tu tem um filho... Não, se tu tem um filho... Porque a gente romantiza muito essa questão da maternidade, mas uma mãe cuidando de um filho enquanto o marido viaja a serviço, e tu ali cuidando, tentando trabalhar. Poxa, que mulher também... que esse cara vai encontrar quando ele chegar? Não, e também tem essa... E pensando numa questão bem instintiva, também tem um lado sexual, que depois que se tem filho, assim... Tu perde muito a privacidade, né? Tua vida... Então, antes à noite, que vocês podiam tomar um vinho, namorar... Tu podia programar. Tu podia programar. Depois que tem filho, tu não programa mais nada. Então, quando eles são pequenos. então assim, realmente é uma decisão que eu percebo que as pessoas tomam
muito sem pensar que perde completamente a liberdade depois. Perde muito, assim. E assim, eu fui praticamente quase espartejada em praça pública, porque eu dizia... A Carmen e o Tiradentes iam espalhar os pedaços dela ali. Eu dizia uma opção minha. Só que naquela época, O contexto lá era... as mulheres todas... E o que diziam que tu não tinha problema de tive fertilidade? E o dia que eu resolvi engravidar da minha filha, que as pessoas ficaram sabendo, essas pessoas à minha volta diziam assim, que bom que tu conseguiu. Eu só ficava olhando, sabe? Mas hoje, eu olhando para trás, eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, porque eu tive na época que eu queria, na época que o meu marido também estava preparado, porque um filho muda tudo na vida de um casal. Principalmente para nós, mulheres, que também temos uma jornada de trabalho fora. Né? Tem que existir muito companheirismo, muita cumplicidade para os dois se envolverem. Né? Mas a gente continua falando desse assunto no próximo bloco, então não sai daí. Ele dispensa qualquer apresentação. Quem não conhece o renomado arquiteto Carlos Lemos? E agora ele está aqui comigo no nosso Feminíssima Talks com o traço de mestre. Carlos, super bem-vindo. Eu não preciso te dizer a alegria que eu tenho de te ter aqui, porque tu é um profissional assim, extremamente atuante, sempre à frente do teu tempo, além de muito qualificado, não é? Quero saber o que as pessoas podem esperar do traço de mestre toda semana aqui. Primeiro eu quero agradecer, é óbvio, tu sabes que tu és a minha madrinha eterna. E o nosso programa será muito sobre arquitetura, obviamente, claro, mas em especial aquilo que nós, profissionais desta área, lidamos o dia a dia. Com aquelas sugestões, aquelas dicas e aquelas possibilidades que nós temos para tornar a nossa casa mais aconchegante, mais funcional e, obviamente, muito mais bonita, né? Porque esse é o objetivo também. Com certeza. Carlos, tu acha que a relação das pessoas com as suas casas mudou? Tanto o espaço comercial quanto a casa, mudou depois da pandemia? Eu acho que a pandemia realmente marcou um momento muito importante. Nós tivemos uma referência diferente do que era o espaço ao qual a gente vivia. A gente aprendeu a gostar do espaço e a querer que ele nos refletisse mais. E isso, obviamente, refletiu em todas as soluções de arquitetura que a gente precisou adotar. Não só uma questão de espaço, mas uma questão de opção, de cores, de revestimentos, de elementos que fizessem com que aquele espaço que antes talvez a gente usasse quase como uma passagem, quase para dormir, a gente começou a vivenciá-lo. E isso só aumentou desde então. Claro, e muda o olhar, não tem como, né? Mudou o olhar, mudou a vivência, mudou o momento de nós termos o nosso espaço. O nosso espaço antes era uma coisa, agora virou outra. Carlos, me diz uma coisa. Então, as pessoas vão ter tendências, vão ter dicas, vão ter dicas de lugares para fazer suas compras, novidades, o que mais? E um reality de arquitetura. Show, adorei. Vou jogar para vocês opções e vocês terão que nos dizer quem é ou qual é o produto que vocês gostam. Show. Assim, super bem-vindo. Eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso programa, porque, como eu disse para vocês no início, o Carlos é dessas pessoas especiais que entra na vida da gente e nunca mais sai. Ele vai entrar na vida de vocês toda semana, falando sobre aquilo que ele mais ama e que ele mais sabe, que é arquitetura. Será que tu mais sabe? Não, acho que tu sabe de outras coisas também. Acho que eu sei um pouquinho de outras coisas, mas a arquitetura, lado oculto. Então, semana que vem, comecem com o traço de mestre com Carlos Lemos. Eu quero saber quem aí já foi na Magnólia Remobília. Gente, se não foi ainda, você não sabe o que está perdendo. Imagina assim, aqueles lugares super curiosos, aconchegantes, cheio de coisa bacana,
que a gente quer levar para casa da gente para levar um pouquinho daquele clima. A gente só encontra esse clima e toda essa inspiração em lugares muitas vezes fora do Brasil, são lugares raros. E aqui em Porto Alegre a gente tem a Magnólia Remobilia. A Magnólia Remobilia que fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e que conta com uma curadoria incrível do Rodrigo. O Rodrigo faz um trabalho maravilhoso e ele parece que lê o pensamento da gente, porque quando a gente entra lá, a gente sempre tem alguma coisa para levar. Fora isso, é um passeio excelente, porque ali a gente passeia por várias décadas, objetos de várias décadas, objetos vintage, antiguidades, enfim, tem muita coisa e vocês têm que ir lá, é um lugar obrigatório aqui em Porto Alegre. Então, ó, não esqueça, Magnólia Remobilia, o passeio perfeito para o domingo, sim, porque abre domingo das 10 às 16 horas, de domingo a sexta-feira. E durante a semana, em horário comercial. Então, tem que dar uma chegadinha para conhecer esse espaço incrível que tem coisas novas todos os dias. É hora de Liberou aqui no Feminíssima e hoje a gente vai falar de um open house maravilhoso que vai ter dia 30 e 31, não é? Das 11 às 17 horas, bairro Bonfim, se enxerga toda a redenção. Olha, a Tudo Lene me maravilhoso. contou aqui nos bastidores que tem coisas maravilhosas, não é, Lene? Como tudo que a Liberou faz. Gente, a Liberou é perfeita para quem vende, para quem quer vender e também para quem compra, porque a gente encontra oportunidades maravilhosas. Quer saber mais? Entra no Instagram da Liberou, acompanha também no Feminíssima, que lá você sabe tudo o que acontece. E se você tiver alguma coisa para vender, entre em contato com ela, porque ela vende tudo! Estamos de volta e hoje falando sobre aquela perguntinha que deixa a gente com a cabeça fritando. O que tem para o jantar? Mas, gente, por que? Fica uma pergunta no ar, não é? Por que nós, mulheres, que falamos tanto em igualdade, aceitamos determinadas situações de desigualdade, principalmente dentro de casa? Eu acho que é cultural mesmo, como a Lívia falou. Eu acho que depende muito da criação que tu teve, assim. A minha mãe também sempre foi uma pessoa muito acolhedora. É automático que a gente seja, né? Eu tenho a questão do cuidado, né? O meu signo é Libra, então Libra, ela gosta do equilíbrio dentro de casa. E eu acho que a mulher tem esse ponto de equilíbrio muito, muito, muito forte, muito importante, assim. Então eu acho que a gente carrega, a gente reclama, mas no fundo a gente gosta. Eu reclamo, mas eu gosto. Eu gosto de ter minha casa organizada, eu gosto de saber o que vai ter para jantar, sabe? Eu gosto. Eu reclamo. Eu gostaria que as coisas fossem melhor divididas? Gostaria. Mas eu sei que eu faço melhor. Então eu vou implicar com a pobre da pessoa lá que vai tentar fazer e eu ainda vou reclamar. Mas é assim, ó, Soninha, vamos para aquele caso típico da toalha do banheiro. Daquele homem que toma o banho, só tira Joga a toalha em cima do box e sai como se não tivesse amanhã, né? Quem é o Cristo que vai lá tirar? Alguém vai ter que ir lá tirar aquela toalha. Eu mando o Ricardo tirar. Eu mando o Iago tirar também. Eu mando. Tá, mas tu precisa mandar ou ele faz de livre e espontânea vontade? Às vezes eu preciso mandar. E tá certo isso? Não, tá certo. E eu te digo assim, ó, porque eu sou casada há muitos anos e eu só acabei, tu sabe como é que eu acabei com isso? Assim, um tratamento de choque. Eu peguei... Sempre que deixava a toalha, eu dizia, cada um leva a sua, cada um leva a sua. Cansei. Via a toalha, atirava dentro da cuba dele. Quando ia escovar os dentes, a toalha dentro da cuba. Era uma coisa linda. E a pessoa se toca. Nunca mais eu tive problemas com a toalha. Mas eu vou te dizer que eu ainda tenho que... Porque eu acho que isso aqui é desgastante. Tudo bem, eu acho que a gente cuidar da casa, a gente botar as flores na casa, dar aquele pente fino, não é? No final, para deixar a casa aconchegante, para quando tu chega, no final de semana. Eu acho que isso é muito da sensibilidade feminina, não é? E se tu tivesse... Por exemplo, hoje tu faz mais home office, tu tem as gravações, mas tu fica bastante... Direto. Predominantemente a tua semana é home office, né? Sim. E se tu ficasse, por exemplo, se vocês dois trabalhassem na rua o tempo todo, assim, em horário integral,
Tu acha que tu ainda seria a que mais cuidaria da casa? Acho. Acho. Também. Não, é só uma curiosidade, eu não que tô... eu vou te dizer, eu não posso também ser injusta, porque a gente divide as tarefas, tá? Hoje nós dividimos as tarefas, porque eu não tenho por opção uma pessoa mais todo dia na minha casa. Minha filha é casada, tudo, não tenho mais necessidade de ter uma pessoa todos os dias. Mas eu vou te dizer, eu acho que justamente por isso que tanto a Lívia quanto a Soninha falaram, essa questão cultural, eu acho que o homem não faz tudo. Tu dividiu as tarefas, ele faz só dentro daquilo que foi dividido. Entendeu? Ele não faz nada mais. Qualquer coisa A mulher não, a mulher arruma a casa, ela bota cheirinho, ela compra flor, ela se preocupa em fazer um lanchinho bom, ela se preocupa em fazer uma comida balanceada. E tudo isso tem um trabalho antes, tem uma maratona antes, né? E tu ainda por cima, tu tem que te cuidar, tu tem que ter tempo para te exercitar, tu tem que ter tempo de fazer as unhas. Tu sabe que a minha sogra é assim. Fazer o retoque do cabelo. É tudo tão a carga é muito puxado grande. Que tu tem que ser muitas coisas. E tu sabe quando que a gente percebe a falta de uma mulher? Quando ela fica doente. Dá uma... Se gripa, fica de cama. Quebra a casa. Que é uma coisa assim, ó, que o marido precisa vir te perguntar: o que eu compro no super? No supermercado, a gente fala em... É que a gente fala super aqui, é modo de dizer mercado. Mas não é verdade? Quando a mulher precisa perguntar pro marido o que ela compra, não, e não deveria ser assim. Não deveria. Mas eu acho que as grandes culpadas somos nós. Eu não acho que são os homens. Com certeza. Eu acho que somos nós. A Lívia, que tem filho menino, não é? Ele já se dá conta disso para não repetir esse padrão. Quando casar, quando tiver alguém. Será que eu acho que nem tem consciência ainda, né, disso? Ou tem? Mas eu acho que a consciência tu vai alimentando ela. Eu acho que de alguma forma eles se acomodam, porque às vezes quando eu peço coisas o tempo inteiro, levem as coisas pro quarto de vocês, olha, venham buscar as coisas na sala, o tempo inteiro tu tem que estar pedindo. E é sempre, eu já vou, daqui um pouquinho eu já vou. Então assim, talvez eu tô aqui pensando assim, é uma oportunidade, o ser humano é um ser que nasceu para aprender, né? Claro. E eu acho que a gente tá, talvez, questionando, e esse assunto tá vindo à tona de várias formas, para que a gente possa se dar conta disso e que essas novas gerações possam criar novos modelos. Com certeza. Porque pensando desde lá da Revolução Industrial, o homem indo trabalhar fora, a mulher ficando na casa, já se instituiu algo, né? Depois as mulheres foram trabalhar fora quando os homens tiveram que ir para a guerra, as indústrias precisavam seguir produzindo, as mulheres foram trabalhar. Então, assim, as mulheres... Aí, quando os homens voltaram da guerra, as mulheres não queriam mais as mulheres trabalhando, mas as mulheres queriam trabalhar e se descobriram, saíram de casa, né? Felizes trabalhando. Mas eu acho que a grande questão é que as mulheres adquiriram essa condição, mas hoje elas precisam ainda ter, ter aquele primeiro trabalho, que era o trabalho mais esse do DNA, do cultural, do instituído, e mais esse novo. E eu acho que a oportunidade de aprender é como lidar com essa nova realidade onde 2 saem de casa, 2 trabalham, a casa é dos 2, os filhos são de 2, né? São os acordos que a gente tem que fazer. Mas ainda hoje, por exemplo, tu leva teu filho no colégio. Se teu filho fica doente, tá com uma febre no colégio, eles vão chamar a mãe. Claro, quem é que leva no pediatra, quem é que leva no dentista, quem é que busca quando tá doente. E não doente? deveria ser assim, porque tu tirar a mãe do trabalho dela... Sim. O trabalho dela é menos importante do que o trabalho do pai. Isso. Por quê? Porque as mulheres ganham menos do que os homens, isso é uma realidade. Ainda é. Ainda é uma realidade, mas... tá mudando, mas vai mudar para... da mulher, não tira. Tá mudando, mas isso vai mudar para valer daqui, é o que eu comentei, daqui 100 anos pelo menos, que daí vai ser a nova geração, né? Eu vou te dizer assim, ó, eu acho que as mulheres tinham que ter muito orgulho delas mesmas, porque como a gente consegue fazer coisas. Sim. A gente pensa, a gente faz planos, a gente se preocupa com o trabalho, se preocupa com a família, com a educação dos filhos. É um todo, é uma coisa muito grande. Quando tu te separa, é a mesma coisa. Mesma coisa não é pior. Por quê? Porque os filhos vão ter, tu tendo
uma guarda compartilhada com o marido, se eles ficam contigo, tu te responsabiliza pro colégio. Eu nunca me separei, mas eu imagino que seja assim. O marido vai ficar um fim de semana, alguns dias das férias. Mas Revisita. aquele dia a dia mesmo... É nosso. É da gente. É nosso, é. A sobrecarga que a gente tem mentalmente é muito grande. De ter que resolver e aparar todas as coisas. Porque a mulher apara todas as arestas que tem. E eu acho assim, essa pluralidade cansa, né? Cansa, isso que a demais. gente está falando assim, ó, de uma vida a dois. Esquecendo que a vida a dois, ela também envolve a família do marido, a família da mulher, que se mete, e nesses casos, quem apara todas as arestas é a mulher. Para que Comumente todo é mundo isso. fique bem. Não é? Então a gente deixa todo mundo bem, e quem é que deixa a gente bem? Quem A é gente que tem que se cuida da resolver, gente? né? Na A hora. gente tem que se A resolver gente sozinho. precisa também saber dos nossos limites, né? Talvez quando tu estava falando, assim, né, no final do dia, a gente poder ter orgulho, né, do dia que a gente teve, do que a gente fez. Dizer assim, olha, hoje eu consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Claro. Mas tudo isso é uma conversa interna. Por quê? Porque tem algo que não está ajustado, tem algo que está desajustado entre essa relação do mundo exterior com o mundo interior, né? Tem algo que precisa ser, eu acho que realmente dialogado, conversado, falado, como a gente está falando aqui, da importância de mais parceria, eu acho que de mais empatia, assim, de mais se colocar realmente no cumplicidade lugar. também entre o casal, né? Porque a maioria das mulheres que têm filhos pequenos, a hora que ela tem para ter uma conversa consigo mesma é só na hora do banho. Quando tu chega, aí já tem gente na fila para tomar banho. É na hora do banho que é a hora que tu parou, mas que tu sabe que tu vai terminar o teu banho, tu vai ter que dar janta para filho, tu vai secar o teu cabelo lá meia-noite. Quando já tá desse tamanho. Quando já tá toda arrepiada, cheio de frias, e depois outro dia Cheio de frizz. Gente, a gente volta, não sai daí. Até o próximo bloco. Hora de andar por aqui. E a gente tem uma notícia triste para dar para vocês. Triste, mas alegre. Esgotaram as camisetinhas térmicas, brancas. Quero saber se vai ter mais. Esse ano a gente não vai conseguir fazer mais, mas tem a preta e a marinha ainda. Ai, gente, elas são tão maravilhosas, porque a gente não tem aquela coisa do blusão que agrega volume. Tu tá pode quentinha, botar qualquer coisa aí por bárbaro. E esquenta tanto quanto um blusão, né, Ana? Maravilhoso, não tem igual. E hoje a Ana trouxe, ó, uma peça que a gente ama, que é a calça de moletom. Mas é aquela calça de moletom, aquele corte ótimo, que a gente ama também, não é, Aninha? É uma modelagem wide leg que tá super em alta, combina com tudo e todo mundo vai gostar. E assim, a gente nem vai te dizer o preço, porque é direto de fábrica, quer andar, entra no Instagram, entra no WhatsApp, fala com as meninas, ou então vai direto lá na torre comercial do Lindóia Shopping pegar um pouquinho, ó, dessa energia maravilhosa da Andê. Você tem alguma coisa para vender ou para comprar? Pois eu tenho uma dica super especial para vocês, que é a Capítulo Seguinte. A Capítulo Seguinte é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que intermedia vendas entre pessoas. Ou seja, você dá o que você tem para comprar e ela intermedia com o comprador. É muito fácil, gente, e não dá trabalho nenhum. E tem coisa melhor do que a gente comprar também com tranquilidade, sabendo a procedência e com todo o sigilo, todo o respeito ao cliente. A Capítulo Seguinte veio para fazer história e com certeza vai fazer parte da sua história também quando você conhecer. É hora de Sofaria Venturini por aqui e a gente está pensando hoje naquela cabeceira confortável. Isso aí. Não é, Joyce? Chega de a gente encostar na cabeceira e ela ser ou de madeira dura ou de ferro, não é, Joyce? A cabeceira, ela dá todo aquele aconchego no quarto, quando ela é bem feita, é claro. E a gente pode pensar no modelo que quiser de uma cabeceira estofada que a Venturini faz, não Faz. É só pensar no modelo e o projeto a gente faz e deixa tudo prontinho. Inclusive até a parte de baixo do box a gente está forrando bastante. Isso é muito bom, não é, Joyce? Isso. Porque sempre aparece
o boxe, tu não tem uma saia de colchão, não é? sempre. Então ele acaba aparecendo. Isso. Gente, a cabeceira, ela pode ser do tamanho que você quiser. Muita Pode. gente faz, às vezes, de parede a parede, pegando os criados mudos também, não é, Isso, Joyce? pegando bem aquela parte ali. Joyce, vocês fazem a cabeceira de couro, em capitoneia, em Isso aí. tecido, daí depende do gosto da pessoa. Depende não do é? projeto que a pessoa tiver. Não, e assim, ó, eu vou dar uma dica da minha. Que vocês sabem o que eu fiz com a minha cabeceira? A minha cabeceira é o seguinte: a Joyce fez ela em tecido e seguido a gente troca o tecido dela, não é, Joyce? Porque dá também para pedir as capas das cabeceiras Dá para pra pedir as encaixar capas e colocar, não é? Dá, assim sim. como a gente coloca um colchão. Mesma Isso, coisa. claro, quando ela for em tecido, porque em couro o ideal é Já- mandar estufar. Já né? mandar estofar. Então, quer fazer aquela cabeceira super confortável? Afinal, todos nós merecemos uma cama de hotel. Não precisa viajar para ter uma cama de hotel. Não, né? pode ser É teu só ligar quarto. para a Estofaria Venturini, que tem 2 lojas, uma em Capão da Canoa, outra em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E você também pode pedir através do WhatsApp, manda as medidas, manda a cor que você quer, que você combina tudo com a Joyce pelo WhatsApp, que ela manda entregar prontinha para você. Estamos de volta e hoje falando sobre o que tem para jantar, afinal. Gente, claro que cada casal tem os seus códigos, não é? E os seus acordos. Mas a gente vê que eles estão caminhando para uma divisão de tarefas, tanto domésticas quanto de família, não é? A próxima geração acho que já está caminhando para isso. Mas hoje ainda as mulheres carregam esse fardo por conta própria, porque não colocaram limites, porque não sentaram para conversar com seu parceiro, porque não disseram que aquilo não serve para ela. Cara, não é? E eu fiquei pensando, pra gente pensar aqui, se também não existe um preconceito, obviamente, né, social em relação ao homem, porque o homem talvez também não possa se apropriar de algumas funções, porque isso também não é bem-vindo, né? Claro. Aquele homem que trabalha menos e cuida mais dos filhos e fica em casa, como é que ele é visto? É, visto com... Acomodado. Aí aquele homem que ele ajuda muito em casa, ele trabalha menos, a mulher que sustenta a casa porque ele cuida dos filhos. Que poderia, que é uma coisa E normal. acontecem, só que esses homens são também rotulados, Criticados. julgados, criticados. Eu fiquei pensando que esse problema é muito maior, Ai, muito né? bem No colocado. sentido assim de que a mulher também fica nesse lugar porque o homem também tem que estar num outro lugar. Então, Claro. né, esse lugar do homem que tem que produzir e a mulher que tem que ficar dentro de casa. Assim, ó, o que me incomoda muito em toda essa situação é que, por exemplo, a gente, claro, tá falando da mulher, porque em geral é a mulher que cuida muito disso. Mas, por exemplo, no caso daquele homem que ou está desempregado, ou trabalha de home office, ou tem um horário mais flexível, e ele faz Isso. aquele trabalho de buscar os filhos, como tu estava falando, de fazer a janta enquanto a mulher trabalha. O que me incomoda é que a pessoa que trabalha fora de casa, ela assume um ar de superioridade como se ela fizesse mais. Isso. Quando normalmente aquele que fica em casa é o que faz muito. Ah, total. É o que eu digo pro Iago. Esses dias ele brinca que ele trabalha e eu não. Aí eu olho para desses dias eu olhei para ele assim, eu falei, então eu vou começar a mandar os boletos para ti para fazer débito em conta na tua conta. Mas não é né? verdade? Então assim, ó, eu vejo esse é um caso, assim, eu brinco com ele, eu falo, cara, ele, mas eu saí para trabalhar. Eu falei, tu saiu para trabalhar, mas tu sentou na tua cadeira, abriu teu computador e passou o dia ali. Mas eu fiquei trabalhando, fazendo coisas. Eu falei, tá, e eu peguei estrada, fui para a fábrica, voltei, fui no mercado, levei o carro na oficina, ajeitei as coisas, comprei não sei o que, fiz um monte de coisa, a casa tá toda arrumada, tu chegou. Sim, o fato do teu horário ser mais flexível, para tu poderes tomar conta de tudo que tu quer. Tu faz muita coisa. Que a carga não Aí tu volta do mercado para preparar a janta e tu esqueceu a manteiga.
Pronto. Ah, daí não tem jeito sem manteiga, daí tu tem que sair, tu faz tudo, de novo perdeu mais 1 hora, porque daí tem que ir na fila do mercado, tem que parar no estacionamento, se tu não for no mercadinho, enfim, é uma função. Então vai ouvir por que tu não fez a lista e esqueceu a manteiga. Exatamente, isso assim, ó, tipo, tem que prestar mais atenção, Não né? fez lista, claro, por isso que tu foi fazer isso. É bem assim, eu sou esse tipo de pessoa, eu falo isso. Botar o dedo. Não trouxe! Isso. A próxima vez faz lista, olha, Isso. tu vai ter que ir 2 vezes. Senão tem que fazer direito. Tu sabe que o meu pai, ele foi chamado muitas vezes de gigolô porque ele ouviu fazia home office. ou ouviu, porque assim, minha mãe, ele sempre teve a profissão dele, ela sempre teve a profissão dela, mas é isso que tu falou quando um sai de casa e o outro não tá, que no meu caso foi o invertido, foi o pai que estava em casa e não a mãe. Nossa, até hoje, assim, eu percebo, meu pai é um homem muito forte e ele tem essa força, porque, gente, vou dizer pra vocês, tu tem que ser muito galo, muito forte pra tomar no peito uma coisa dessas, porque ele ouve dos irmãos dele até hoje que ele, por exemplo, não faz nada, coisa do gênero, porque como se não bastasse essa questão, como se não bastasse o home office, ele é artista e hoje ele é produtor cultural. É um trabalho muito subjetivo, ninguém entende o que ele faz. E ninguém dá valor. E ele fica até 3, 4 da manhã no computador organizando as coisas, entendeu? E a minha mãe, por exemplo, hoje é aposentada, ele segue trabalhando, né? Ela é aposentada, hoje, inclusive, ela tá na Bahia, curtindo com as amigas, porque trabalhou a vida inteira e agora pode se aposentar e tá curtindo com as amigas. E ele tá lá em casa, ele vai passar essa semana conosco, aqui na minha casa, e ele tá lá trabalhando igual um bicho. Organizando as coisas e ninguém entende o que ele faz. Ele trabalha Não. E quando tu tem um trabalho que ainda por cima não é definido, por exemplo, assim, que nem o caso dele é produtor cultural, cara, tu não entende exatamente o que ele faz. O Iago é atuário, mas ele é executivo, trabalha numa empresa. Tu também não sabe o que ele faz. Até hoje eu não entendo o que ele faz, mas ele trabalha numa empresa, então é alguma coisa importante. Ele tem valor, entendeu? Meu pai ele tem o encosto da cadeira, né? Exatamente, ele tá lá na porta da sala dele, tem o nome dele, entende? Então, a pior coisa que eu acho que tu liga pra algum lugar, tu diz assim, eu quero falar com o fulano, quem é a Lívia? A Lívia da onde? A Lívia de quem? É a Lívia, gente. Mas assim, se tu é de uma empresa, nossa, claro, entendeu? Exatamente. Tem valor. Mas você tem sabe valor. que eu acho, assim, ó, agora a gente conversando, na verdade, eu acho que a gente frita a cabeça quando vem aquelas perguntinhas assim, o que tem para jantar? Por que tu não trouxe meu chocolate? Ou que a gente se sente que muitas vezes a gente até estoura quando tu tá com o copo cheio. Eu acho que é muito mais pela falta de reconhecimento. Eu não sou contra, assim, ó, porque eu sou daquelas pessoas que gosto também de ter minha casa organizada, que gosto de deitar numa cama cheirosinha e limpa, que me preocupo com isso. E não divido tarefas, tudo, mas eu não me preocupo de fazer a mais, porque eu gosto. Agora, é uma opção minha. O que incomoda é a falta de reconhecimento. É as pessoas acharem que tu faz por obrigação. Mas isso vale para os dois lados. Mas tem entendeu? assim, ó, vamos pensar agora uma coisa rapidinha, tá? Por exemplo, é comum, não são todos os casos, mas é comum que uma pessoa tenha mais afinidade com determinadas coisas? Não, com tipo assim, com arrumar a casa, com decoração, que tem um pouco mais de afinidade com botar a florzinha ali, tem um pouco mais dessa sensibilidade, né? Vamos chamar isso de um lado artístico, né, caseiro. Então, assim, a gente também tem que entender que tem a pessoa que é mais conectada com isso. Mas óbvio. Lá em casa sou eu. E eu tô sempre arrumando as coisas, tô sempre trocando os quadros de lugar, troco as coisas, sempre compro, né, um detalhe ou outro. O Iago já tem mais um outro lado, por exemplo, ele já prefere ao supermercado, mas a gente acho que tem que respeitar muito disso, né? Porque eu não conheço nenhuma casa que
ou os dois amam muito isso, que daí brigam, ou os dois não gostam de nada e brigam. Muito legal isso que tu tá trazendo, Pedro. Então é respeitar. Quando eu digo que ele é mais maduro que todo mundo. E o Pedro traz as coisas assim, né? Os pontos que a gente precisa explorar, porque assim, ó, eu tava pensando, lembrando do voluntariado que eu participei recentemente. Se todo mundo quiser pintar parede, o trabalho não anda. Claro. Então assim, a gente precisa numa equipe que cada um faça uma tarefa. Que bom se eu puder fazer a que eu mais gosto, mas se eu não puder fazer a que eu mais gosto, eu vou tentar fazer da melhor forma que eu não gosto tanto e vamos trocar daqui um pouquinho, agora tu faz a que tu não gosta, eu faço a que eu gosto. Então eu acho que é essa negociação que precisa existir e eu acho, Pedro, que tu tá trazendo uma coisa legal que é as diferenças. E eu acho que as famílias, os grupos, eles são feitos de diferenças. E a gente precisa aprender a valorizar, Carmen, elas, como tu tá falando, dar valor e respeitar pro diferente e valorizar no sentido de que legal que tu fez isso. Que legal que isso tem valor, né? Eu acho que a revolta Exatamente. acontece só porque não existe o reconhecimento. Eu acho que no momento que existe... Porque quando tem reconhecimento é tudo maravilhoso. Esquece o cansaço, exatamente. Entendeu? Cada um faz aquilo que tem mais aptidão. Ótimo. E eu acho que realmente a palavra-chave é essa que tu disseste, trabalhar em equipe. Dentro de casa tu tem que trabalhar em equipe, porque tu vai formar filhos melhores, mais responsáveis, que vão saber cuidar da própria vida. E eu acho que o casal trabalhando em equipe também, em acordos, eu acho que deixa o casamento mais saudável. E um vai entender melhor o cansaço do outro. Isso. Né? Então, que a mulher diga pro marido, tu está mais cansado hoje, vai descansar que eu faço. Isso. Mas também tem que ter a contrapartida. Exato. Mas quando a mulher também estiver mais cansada, eu acho que o homem também tem que ser cordial, tem que ser um gentleman e tem que dizer, descansa que agora eu faço. Né? Porque, querendo ou não, os dois têm a capacidade para fazer e reconhecer todo o esforço que é depositado para andar o dia a dia. Tudo que aconteceu naquele dia e todo o esforço que teve que ter para o dia terminar bem. Não é? Isso aí. Acho que assim funciona. E a gente volta no próximo episódio do Feminíssima Talks. Mas se você quiser nos deixar algum recado, comentar alguma coisa, entra lá no nosso perfil e comenta ou trazer sugestões também que a gente vai adorar. Até semana que vem.